Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 18. Enquanto você abre sua Bíblia, ou enquanto eles preparam o telão, quero convidá-lo a orar junto comigo. Feche os seus olhos. Diga assim diante do Senhor, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Semeia a tua palavra, Senhor, sobre a minha vida, porque eu sei que a tua palavra tem o poder para mudar a minha história. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale comigo, que a tua palavra venha de encontro à minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Algumas vezes a gente vem na igreja com a expectativa de ouvir uma palavra que a gente quer ouvir, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Antes de ministrar a palavra, quantos estão aqui pela primeira ou segunda vez? Temos alguém aqui, algum visitante? Não? Ninguém? Ninguém? Temos que trabalhar a igreja, temos que trabalhar. Mas muito bem, tem ali? Então vamos recepcioná-los, né? Que Deus abençoe a sua vida, que bom que vocês estão aí, glória a Deus. Mas eu também estou muito feliz pela vida de alguns irmãos que estão conosco aqui, né? Que já foram ovelhas nossas, que já andaram em outras igrejas em um dado momento da sua caminhada. Isso é muito natural, e hoje estão aqui conosco. E eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem-vindos. Aqui tem uma porção de gente aqui que a gente já caminhou. Glória a Deus. Enfim, cadê o Dorlinei? Cadê? Está ali o Dorlinei, está ali. Está o Luiz e a Marlene, estão ali. Quem mais? Ai, tem tanta gente aí, irmão, não consigo. Daqui com essa luz aqui eu não consigo ver todo mundo. Mas glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu estou feliz pela sua vida, que você se sinta muito bem. Pastor, tem como voltar para a igreja? A gente saiu e tal. Claro que tem como voltar, é só entrar pela porta e ser bem recebido, porque aqui você vai ser bem recebido em nome de Jesus. Amém? Mas esquece o mais, esteja em casa. Eu esqueci do Roberto e da Marta, estão ali conosco. Robertinho, você sabe, né, Marta? Você também. A casa é de vocês. Amém? Ezequiel 18, 20. Eu separei aqui um título para essa mensagem. Deus não quer que você se perca, de modo algum. Amém? E diga para o irmão que está do seu lado: Deus não quer que você se perca. Fala de novo para ele, para o outro lado agora, diz: Deus não quer que você se perca. Amém? Irmão, o único interessado que você não se dê bem na vida, que você não seja salvo, o único interessado nisso é o diabo, o nosso adversário, o adversário da nossa alma. E ele vai fazer de tudo, vai trabalhar intensamente para que você não esteja na presença de Deus, para que você não seja salvo, para que você se perca. Mas Deus não quer que você se perca. Ezequiel 18, 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Em outras palavras, essa é uma questão individual, pessoal e intransferível. Amém? Versículo 32 de Ezequiel 18. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Amém, irmãos? Ainda Ezequiel 33, 11. Disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel.
Amém? Glória a Deus. Na verdade, irmãos, Deus não deseja que nenhum de nós morramos espiritualmente. A morte física, ela é inevitável. Amém? A gente tem um ciclo, né? Uns o ciclo é um pouco mais curto, outros o ciclo é um pouco mais longo. Uns muito cedo partem e outros vivem com muita longevidade. Assim é a vida é desse jeito. Talvez você tenha olhado para você e falado, puxa, como Deus tem sido bom comigo. Eu esse dia estava comentando com os irmãos, né? Agora em março eu completo 59 anos, se Deus assim me permitir. E cada aniversário, antigamente a gente tinha aquela expectativa, né, de dizer assim, puxa, que bom, completei mais um ano, vou receber presente e tal. Hoje o presente é a própria vida. E eu vejo assim que cada ano que Deus tem me concedido tem sido muito prazeroso poder estar vivendo e servindo a Deus. É um prazer, é um privilégio poder estar pregando a palavra de Deus e poder estar na presença do Senhor. Talvez você possa desfrutar dessa mesma ideia, desse mesmo pensamento. Enfim, a nossa vida é um ciclo e ele tem um começo, vai ter um fim, enfim, faz parte da existência. Entretanto, a nossa alma, ela tem um propósito para a eternidade. E o que Deus não quer e Deus não deseja é que nós nos percamos na eternidade. Talvez a pergunta que cada pessoa deveria fazer a si mesmo não é se está certo, se está errado. Eu não concordo com isso. Você já viu pessoas discutindo sobre religião? Que coisa horrível. É uma discussão que não leva a lugar nenhum. Mas a pergunta não tem que ser esse tipo de debate, esse tipo de embate. Na verdade, nós precisamos estar conscientes onde nós iremos passar a eternidade. A pergunta a mais certa que nós devemos fazer para nós mesmos é: aonde vou passar a eternidade? Se eu partir dessa, para onde vou? Como é que vai ser a minha vida? A gente vive no dia a dia, na nossa caminhada, irmãos, é uma coisa bem interessante, porque nós vamos empurrando a vida e vamos tocando a vida sem sem prestar muita atenção na questão da consequência do nosso viver. Algumas pessoas vivem e vão vivendo, sem se dar conta de que um dia teremos que partir. E como é que será a eternidade? Você pode olhar para a tua esposa e pensar assim, puxa, mas a minha esposa não quer servir a Deus. Mas tudo bem, ela tem o direito de pensar na eternidade da vida dela, do jeito que ela quiser. Assim como você também tem o direito. Eu me lembro um dia que alguém me abordou e falou, pastor, parabéns. Eu falei, parabéns do quê, meu irmão? Ele falou, o senhor conseguiu converter o fulano de tal. Eu falei, meu querido, eu não consegui converter ninguém até hoje. Faz tantos anos que eu estou lutando, eu nunca consegui converter ninguém. Porque a conversão não é fruto de esforço humano. A salvação da nossa alma não é porque nós somos bons, ou porque temos alguma qualificação para isso. Isso é um conceito equivocado a respeito da salvação da alma. Tem gente que pensa que é salvo porque é bonzinho, porque faz boas obras, que é salvo porque é boa gente, nunca matou ninguém, nunca fez isso, nunca fez aquilo, e ainda elenca uma lista para dizer que é justificável. Aquele jovem moço, quando Jesus esteve falando com ele a respeito da vida eterna, e Jesus falou para ele alguma coisa, e ele disse, mas eu faço tudo isso, Senhor. E ele cita lá o decálogo, os 10 mandamentos. E Jesus disse para ele, ainda te falta uma coisa. E ele falou, mas como assim? O que está me faltando? Eu sou um cara top, meu. Eu sou legal, Jesus, eu sou gente boa. Como que está me faltando alguma coisa? O senhor está de brincadeira? E Jesus olhou para ele e falou assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres.
Ah, então se eu der tudo aos pobres, eu vou ser salvo, pastor. Não é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o apego dele. Não sobre dar tudo aos pobres, porque você pode dar tudo que você tem e mesmo assim ir para o inferno. Você pode ser uma pessoa muito boa e mesmo assim ir para o inferno. Você pode inclusive frequentar uma igreja como essa e mesmo assim ir para o inferno. Então, do que se trata tudo isso? A questão é que Deus, na verdade, é bom, Ele nos ama. E nós somos salvos não por nossa causa, mas porque Deus é bom para conosco. Amém? Você é alcançado e tocado pelo Espírito Santo porque Deus é bom e Deus ama você e vai continuar te amando apesar de qualquer outra situação na sua vida. Amém? Por que Deus não quer a nossa morte? Então, eu vou procurar aqui abordar 3 pontos básicos e fundamentais. Primeiro deles, porque Ele é amor. E o amor de Deus é tremendo, é perfeito, é incondicional. O amor de Deus não está baseado naquilo que nós somos, mas está fundamentado naquilo que Ele é. Deus é amor e ponto. O amor é uma coisa inerente a Deus. Quando você vai falar de Deus, não tem como ser diferente. Você vai identificar em Deus que Ele é amor e que Ele nos ama. Mas por que Deus nos ama? Não sei, irmão. Porque Ele simplesmente decidiu me amar e amar você. Mas eu sou tão imperfeito, pastor, sou tão cheio de pecado. Quando você estuda profundamente a graça de Deus, você percebe uma coisa tão tremenda. É que a graça de Deus sempre se manifestou buscando o homem. Deus tem prazer em ter comunhão com o homem. Você vai lá no Jardim do Éden, diz a Bíblia que na viração do dia, Deus se manifestava ao homem, Deus aparecia para conversar com o primeiro Adão. Deus tinha prazer. Você imaginou essa cena, irmão? Finalzinho da tarde, escutava uma voz: Adão, opa, Eva, Deus está nos chamando para conversar. Cafezinho da tarde com Deus. Deus sempre desejou estar junto do homem, mas o homem, por sua própria vontade, sempre decidiu se afastar de Deus, na sua grande maioria. Em 1 João 4,16, nós lemos assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Assim, conhecemos e cremos, porque Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor, simplesmente isso. Deus é amor. Se você permanecer nele, ele permanece em você, e você vai desfrutar de tudo de bom que Deus tem para a sua vida. Sabe onde a gente se bate? É que ao invés de permanecer no amor de Deus, a gente vai buscar outras coisas. Nós temos dificuldades em permanecer no amor de Deus. Amém? Como é que funciona esse amor? Primeiro, o amor que Deus dá. João 3,16 denuncia como é que é o amor de Deus. Sabe o que está escrito em João 3,16? Coloca aí, irmão, faz favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha como Deus trabalha. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o primeiro Adão desobedece e ele é tirado do jardim, ele sai da presença de Deus. Você vai lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, você vê Deus preparando, apesar do homem, um plano de salvação. E o plano de salvação se cumpre quem? Em Jesus. Por isso, qualquer tipo de coisa que você queira construir para salvar a sua alma, fora de Jesus, não vem de Deus. Qualquer outro intermediário não vem de Deus.
Qualquer outro Salvador não vem de Deus. Porque no Éden o Senhor faz a promessa para o homem: colocarei a inimizade. Então, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a entender alguma coisa. Deus me ama tanto que trabalhou na eternidade, em todo o tempo, para que no momento certo, na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia, se manifestasse o Salvador da nossa alma. Não existe outro Salvador, não existe outro meio, não existe outra maneira para a salvação da minha alma, a não ser que eu me entregue a Jesus. Por que eu tenho que receber Jesus, pastor? Porque Jesus é aquele que foi levantado por Deus para salvar a minha alma, para a manifestação do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A principal questão da história da igreja, de tudo aquilo que nós falamos e pregamos, é simplesmente isso: para que sejamos salvos em Cristo Jesus. Perguntaram para Jesus numa questão e disseram: mas como que nós vamos ver o Pai? E Jesus responde: olha, se você me vê, você está vendo o Pai. Mas como assim? Jesus responde: eu sou o caminho. Você quer conhecer Jesus? Ande no caminho. Ele é o caminho. Eu sou a verdade, não existe outra verdade. Pode perceber que quando Jesus está pregando, está ensinando, ele diz: em verdade vos digo. Ele quer dizer exatamente: olha, isso aqui é verdade, e eu afirmo que isso é verdade. Então ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é uma vida, ele é a própria vida. É nele que nós temos salvação, é nele que nós temos a restauração das nossas vidas, é nele que nós somos levados à eternidade, à salvação eterna. Esse amor vai falar sobre o quê? Que é um amor, não só um amor de doação, mas é um amor permanente. João 13:1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, o amor do Senhor, ele é permanente. Irmão, Deus não pode mudar esse fato. Ele nos ama e ponto. Amém? Mas pastor, eu já pequei, eu já falhei. Irmão, eu vou falar para você. O amor da gente é imperfeito. Você pega um filho desobediente, você fica chateado com ele, fica bravo, dá vontade de dar um couro, e aí você fica e demora para digerir aquilo tudo, e você fica ali com, mas Deus é diferente. Deus vê a gente pintando e bordando, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando, e nada do que fizermos vai fazer Deus deixar de nos amar, vai deixar de nos alcançar, vai deixar de investir na salvação da nossa alma, porque Deus não quer que você morra, Deus não quer que eu morra, que eu passe para a eternidade sem a vida eterna. Deus quer que nós estejamos prontos para a eternidade com Ele. Deus quer que eu e você nos voltemos para Ele e o conheçamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Efésios 3:18 vai falar sobre um pouco do tamanho, da dimensão do amor que Deus tem por nós. O versículo até o versículo 19 diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não dá para explicar. Como é que Deus me ama?
eu sendo como sou. Sabe, nós como igreja muitas vezes temos dificuldade de aceitar a falha de quem está no meio da gente. A gente tem um conceito equivocado de que quem está na igreja já é perfeito, de quem está na igreja já é uma pessoa que está zerada, não tem mais defeito. E muitas vezes nós pensamos que as pessoas que estão vindo da igreja já são top. A gente está vindo da igreja exatamente porque Deus nos ama, não porque nós somos bons ou somos perfeitos. E nós dentro da igreja precisamos ter atenção a respeito de que aquelas pessoas que estão conosco, inclusive nós mesmos, temos que melhorar e muito. Mas isso não depende só de nós, mas sim da misericórdia, da graça, da bondade que o Senhor tem para com a nossa vida. Quantas pessoas que chegam quebrados, destruídos, sem moral, sem valor algum para o ser humano. E Deus vem restaurando e vem mudando a história. Então eu preciso ter esse entendimento de que Deus ama a nossa vida e vai investir em nós, apesar de nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te ama, apesar de você. Amém? Fala assim para a pessoa, você é ruinzinho mesmo, irmão. Eu também sou, viu, querido? Você é ruinzinho mesmo, mas Deus te ama assim mesmo. Você sabe que isso é algo muito tremendo, irmão, quando a gente entende isso. Algumas vezes a gente como pastor, chega um irmão e fala assim, mas pastor, o senhor não vai fazer nada com aquele crente? E daí você fala, não, eu não vou fazer não. Mas ele é terrível, pastor, bem-vindo, você também é. A gente tem uma ideia religiosa tão esquisita, né, que muitas vezes nós fazemos assim, nós pensamos, eu já estou num patamar, né, melhor do que os outros, então, eu já subi num degrauzinho, já posso olhar de cima para baixo, assim, está vendo como eu sou bom e você é um pecador terrível que não presta? Parece que eu estou falando de bobagem, mas eu não estou falando disso. Isso é um conceito que muitas vezes está no coração da igreja. Talvez no seu coração. Porque nós pensamos que já estamos melhor, mas todos nós dependemos da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. Alguém pode dizer amém? Eu e você, nós dependemos do amor de Deus. Amor perfeito. O nosso não. O nosso é imperfeito, mas o dele é perfeito. Amém? Qual é o convite de Deus? Qual é o convite que Deus faz para a humanidade? Venha até o meu amor. Só isso. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Muitas vezes nós como crentes já estamos oprimidos e sobrecarregados porque deixamos de andar no amor de Deus. A gente fica tão religioso, tão estruturado, a gente não desfruta mais da comunhão e da intimidade com Deus. A gente acha que Deus agora deixou de nos amar porque nós pecamos e falhamos, e nós vamos pecar e nós vamos falhar. E eu não estou dizendo aqui que você deve ser indolente, inconsequente, nada disso. Eu estou dizendo simplesmente que é preciso reconhecer que Deus vai continuar me amando. E eu conto com a misericórdia dEle para continuar servindo a Ele. Amém? Por que Deus não quer que eu me perca? Porque Deus nos criou, a mim e a você, para adorá-lo, para honrá-lo e para servi-lo. Amém? Deus nos criou para isso. Deus criou a cada um de nós para que nós pudéssemos servi-lo de todo o nosso coração. Seria tão bom, irmão, se nós entendêssemos isso. Porque tem muita gente que pensa que servir a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus é um fardo, é um peso, é uma coisa difícil demais, quando na verdade
Isso é a resposta que nós temos dado a Deus em consequência da salvação da nossa alma, do perdão dos nossos pecados, do amor que Deus já dispensou para cada um de nós. Nós simplesmente respondemos para Deus e falamos: Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer o melhor da minha vida, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor escolheu um vil pecador, uma pessoa terrível, condenada ao inferno. O Senhor me alcançou, me abriu os olhos, eu pude enxergar a tua luz, eu enxerguei em ti a salvação da minha alma. A resposta que eu tenho para dar é gratidão, gratidão. Gratidão, ao invés de reclamar de tudo. E olha como nós somos dados a reclamar, mas Deus quer que nós aprendamos exatamente a entender isso, que a nossa resposta a Ele é honrá-lo e glorificá-lo, é servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Amém? Deus, a princípio, criou o homem para estar lá no jardim do Éden, lavrando aquela terra, cuidando de tudo aquilo que estava ali. Deus falou assim: olha, você só não mexa lá naquele fruto, naquela árvore, você me sirva, seja obediente. Que a gente não entende muitas vezes que a obediência ao Senhor e à sua palavra honra e glorifica o nome de Deus. Mas o primeiro Adão falhou, por isso que Jesus é chamado de segundo Adão. E por isso que Jesus é o caminho da salvação, porque Jesus vem e coloca em ordem aquilo que o primeiro Adão colocou em desordem. Vocês estão me entendendo? Então Adão e Eva estavam lá com toda a liberdade, e eles desobedeceram. Aí precisa vir o outro Adão, que é Jesus, para obedecer ao Senhor até o último, até o extremo, até a última consequência, a consequência da morte. Obedecer até morrer. Lógico que Jesus, como qualquer um outro homem que ele foi, ele avaliou a possibilidade de não fazer aquilo que tinha que ser feito. Mas o foco de Deus, como é a salvação do homem, a alma do homem, o resgate do homem para a presença de Deus. Por isso que a gente precisa aceitar Jesus, porque naquele momento em que Jesus chega próximo da morte, do sacrifício vicário, a palavra vicário é substitutivo, porque a Bíblia diz, e aqui nós lemos logo em Ezequiel, que toda alma que pecar, essa morrerá. Quando nós escolhemos pecar, nós estamos dizendo não para Deus, estamos nos afastando do Senhor. Mas quando Jesus então vai até a cruz do Calvário, até a última consequência, Ele está fazendo o quê? Ele está dizendo: o homem desobedeceu, mas eu como homem vou obedecer, mesmo que isso me custe a própria vida, e eu farei isso pelo amor à humanidade. Na verdade, o amor de Deus é tremendo, né, irmãos? Porque Ele dá um filho para colher centenas e milhares de filhos. Estamos aqui em nome de Jesus, através do amor de Jesus. Muita gente está equivocado, que pensa que está servindo a uma religião. Nós não podemos pensar dessa maneira. Nós precisamos entender que estamos servindo a quem tem nos salvado, a quem tem nos resgatado das mãos de Satanás, a quem tem livrado as nossas almas do inferno. A salvação eterna só em Jesus. Pastor, eu vim aqui na igreja para receber uma grande bênção. Não existe bênção maior do que a salvação da sua alma. O resto é resto, irmão. Uma situação melhor, uma porta que se abra, alguma coisa que venha acontecer, que você talvez tenha necessidade. Nós precisamos entender a principal necessidade que nós temos. A principal necessidade que nós temos é estarmos cheios da presença de Deus, com a nossa alma limpa, lavada pelo sangue de Jesus, perdoada de todo o pecado, com o nosso nome escrito no livro da vida, pronto para entrar na eternidade, na presença de Deus. Amém, igreja? Então, Jesus vem e resgata o homem. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele está morrendo no meu lugar, está morrendo no seu lugar. Não tem nada a ver com religião, com nenhuma religião. Se alguma religião vem dizer: não, é aqui que você vai ser salvo, isso é mentira, isso é coisa do diabo, porque a religião não tem o poder e a capacidade de salvar ninguém, não importa qual seja a religião.
Nem a minha, nem a sua ou nem a de ninguém. Nenhuma religião pode salvar o homem do inferno. O único que pode salvar é aquele que morreu no meu e no seu lugar. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos nada da vida. Sabe por que você se santifica, você se cuida e você quer servir a Deus? Porque você foi salvo, porque Jesus entrou na tua história, porque Jesus perdoou os seus pecados, porque Jesus te lavou completamente. Antigamente Deus nos olhava sem Cristo como pecador, afastado, distante de Deus. Agora em Cristo como alguém lavado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que nós cantamos aquela canção. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmão, quando eu entendo isso e eu começo a compreender essa verdade espiritual, sabe quando você dobra o joelho para orar e para falar com Deus, você sabe que sem Jesus a tua vida é um zero à esquerda. A necessidade do homem não é de uma igreja em si. E parece que eu estou pregando contra, né? Mas não estou não, irmão. A principal necessidade do homem não é um carro, não é uma casa, não é um casamento, não é dinheiro, não é uma conta bancária, não é uma religião. A principal necessidade do homem é o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Se eu não compreender isso, eu não compreendi nada do que se trata o Evangelho. Eu preciso entender que a minha alma precisa estar sendo tocada por Deus. E seria muito sábio da nossa parte se nós entendêssemos isso, que Deus nos criou para honrá-lo, glorificá-lo e para servi-lo. E quando eu compreendo essa verdade, o que eu devo fazer, o que Tiago nos ensina, Tiago 4:8. Tem muita gente esperando que Deus faça alguma coisa para poder nos alcançar. O dia que Deus me tocar, eu vou servi-lo. Você já ouviu essa conversa alguma vez? O dia que Deus me tocar, eu vou servi-lo. O dia que Deus fizer alguma coisa, eu quero dizer para você com muito amor, Deus já fez. Ele deu o seu Filho unigênito para a salvação da sua alma. Ele já deu. Ele já fez o que tinha que ser feito. Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus. Isso é eu que tenho que fazer agora. Eu me achego a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Ele diz, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está dizendo a respeito do quê? Daquilo que eu devo fazer para Deus. Irmão, nós tínhamos que ser bastante honestos conosco mesmo. E meditarmos na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da nossa vida. E a palavra está dizendo que eu tenho que me achegar a Deus. Eu tenho que me limpar. Eu tenho que purificar o meu caminho. Eu tenho que deixar as velhas obras. Eu tenho que me voltar para Deus, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo. Isso é uma resposta sobrenatural e ao mesmo tempo natural. É sobrenatural porque Deus é quem me toca primeiro, Deus me restaura, Deus me limpa. Agora, ela é natural porque eu tenho que ter uma atitude volitiva, ou seja, de me voltar para Deus, para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Assim deve ser o meu posicionamento. Paulo disse, ai de mim, engraçado Paulo falando, né? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Ai de mim se não servir a Deus. Ai de mim se eu não me colocar na presença dEle. O que Deus não quer é que eu e você, que nós não nos percamos. Você já deve ter conhecido gente muito boa, que numa altura do caminho se perdeu. Deus continua amando essa pessoa? Claro que sim. Claro que sim. Se perdeu. Usou a direção errada, usou o caminho errado.
por conta de alguém. Você já viu alguém na igreja dizendo, eu não vou mais na igreja por causa de fulano, de ciclano? Sim ou não? Quanta gente, irmãos. Eu não vou mais naquela igreja porque tem um cara lá que é um picareta, um mentiroso, um enrolador, um adúltero, um isso, um aquilo outro. Motivo errado. Motivo errado. A gente não vem na igreja por causa de pessoas. A gente não serve a Deus por causa de pessoas. A gente não adora a Deus por causa de pessoas. A gente adora a Deus, a gente serve a Deus, a gente caminha na presença de Deus, porque Ele fez alguma coisa pela minha vida. Irmão, eu não estou aqui por causa de ninguém, a princípio, né, em primeiro plano. Eu estou aqui porque o Senhor um dia foi e me resgatou, e me tirou do lodaçal do pecado, e tocou a minha vida, e começou um processo, uma transformação no meu coração. Há alguns anos atrás eu fui fazer uma cirurgia grave, né? Teve gente que perguntou, mas pastor, você não está preocupado? Eu falei, não. Me lembro que eu cheguei lá no hospital, e um pouco antes da cirurgia, falei para a pastora assim, eu vou dormir um pouquinho. Ela falou, como assim você vai dormir? Você lembra disso, amor? Eu vou dormir, eu estou cansado. Você não está preocupado? Eu falei, não, eu vou dormir, dá licença. Virei do lado e dormi. Dali algumas horas eu estava fazendo uma cirurgia de abrir o peito, né? O médico falou para mim, eu vou abrir o teu coração. Eu falei, não, é Jesus. Eu falei, não, eu vou abrir o teu coração. A minha oração foi a seguinte, Senhor, se o Senhor me achar mais útil aqui, estou de acordo. Se o Senhor me achar mais útil aí com o Senhor, eu também estou de acordo. Eu falei para Deus, Deus, eu estou preparado, porque o Senhor me preparou. Eu estou preparado. Se o Senhor quiser me recolher, tudo certo. Nós temos que viver com essa certeza no nosso coração. Eu tenho que ter essa certeza de dizer, eu sou de Jesus. Eu sou dele, ele me comprou com alto preço, me resgatou das mãos de Satanás com alto preço. Eu sou dele, eu pertenço a ele, a minha vida é dele. Cada um de nós precisa viver nessa realidade. Você pode frequentar uma igreja, ser um religioso, e mesmo assim não experimentar essa convicção interna da salvação da tua alma. Quanta gente eu conheci que frequentou a igreja a vida inteira, e quando era requerido a respeito da salvação da sua alma, que se morresse hoje, para onde iria? A pessoa dizer, eu não tenho certeza para onde eu vou não, acho que eu vou para o inferno. Mas e esses anos todos na igreja? Por isso que eu disse que a igreja não salva ninguém. Você pode estar acostumado com o ambiente de igreja, você pode estar acostumado com a liturgia do culto, você pode estar acostumado com a maneira, com o crentez, com o linguajar de crente. Você pode dizer graça e paz, paz do Senhor, Deus abençoe, irmão, e não ser salvo. A questão é, se eu morrer hoje, como é que vai ser? Sabe, irmão, porque Ele já pagou um alto preço, enviando o seu Filho Jesus para salvar. Quem? Para salvar pecador, não é para salvar a gente salva. Primeira Pedro 1, 18 e 20 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que é isso, pastor? Sabe o que nós aprendemos do nosso pai? Você tem que trabalhar bastante, você tem que angariar fundos, ter recurso, comprar coisas, deixar um legado para a tua família. Poucos de nós nos esforçamos para deixar um legado espiritual. Porque um legado espiritual é deixado através da minha vida com Deus.
Oxalá as pessoas possam dizer um dia, quando eu partir: olha, aquele homem teve o zelo, teve o cuidado de ser um servo de Deus. Deixar um legado para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Não um legado fútil, inútil. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Tudo que Deus fez foi por amor a mim e a você. Glória a Deus. Simplesmente porque Deus nos ama. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque nós somos salvos pelo preço do sangue do Cordeiro. A Bíblia está dizendo agora: você glorifique a Deus. Glorifique a Deus no seu corpo, na sua vida, na sua maneira de ser. Glorifique a Deus. Sirva a Ele. Dê testemunho de que Ele está na sua vida, de que Ele perdoou os seus pecados, de que Ele salvou a sua alma, de que Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ah, pastor, eu não sou crente porque crente não pode, crente não... Não, o verdadeiro crente, ele pode ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Não pode isso, não pode aquilo. O verdadeiro crente, ele se guarda, ele evita companhias, pecado, comportamentos, ele evita certas coisas. Por quê? Porque ele quer agradecer a Deus por tudo que Deus fez pela sua vida. 1 Coríntios 7:23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Porque, olha bem o que está escrito: por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Não volte a servir de novo aquela servidão que você tinha antes, aquele comportamento que você vivia outrora. Você agora é liberto, você não pode voltar naquilo. Reconheça Jesus na sua vida. Irmão, eu muitas vezes fui tido como um pastor muito radical. Porque não podia isso, não podia aquilo. Não, na verdade, não é o pastor que pode ou que não pode. Não sou eu que vou ditar para você uma regra. Se você tem o Espírito Santo trabalhando e vivendo em você, e se movendo em sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: eu não preciso estar ali te alertando, porque quando você é movido pelo Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai falar: não faça isso. Não é por aí. Não haja dessa maneira. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar em determinado lugar e de repente o próprio Espírito Santo fala contigo no teu íntimo, diz: sai daqui, aqui não é teu lugar mais. Essa gente que você está não é mais o pessoal que você deve caminhar. Mas eu vou ser tipo um ET, pastor? Não, você vai ser um salvo, dando testemunho de que de repente aquilo não é mais para você. Porque o Espírito Santo vai trabalhar, o Espírito Santo vai dizer para você: agora você é um salvo. Jesus já perdoou os seus pecados, não volte de novo a essa prática. Sabe como eu parei de beber? Ninguém falou para mim que eu não devia beber, simplesmente não me senti mais bem bebendo. E eu fumava também. Aí eu tentei voltar a fumar, quase morri. Mas porque alguém estabeleceu uma lei dentro de mim, alguém disse: olha, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu me lembro da música, eu sempre gostei de música, dançava feito um pé de valsa. E de repente eu percebi que aquilo não era mais para mim. Você sabe quando um salvo começa a perder a salvação?
Quando ele acha que tudo aquilo que Deus já tinha tirado da vida dele, já não tem mais problema, ele pode voltar em tudo aquilo de novo. Ele já começou a perder a salvação dele. Mas não é porque o pastor Toninho está falando, é porque o Espírito Santo trabalha e ele fala conosco. Volta e meia você está aí, opa. A lei dizia que você não pode adulterar. E Jesus falou assim, se você olhar para uma mulher e pensar mal dela, você já adulterou. Complicou a graça complicou. Porque aquilo que vai dentro do nosso coração, aquilo é sondado por Deus. É isso que nos leva a viver na presença do Senhor. Não é um conjunto de regras e de normas, ainda que o ser humano sem regras e sem normas se perde completamente. Todos nós precisamos de disciplina, de regras e de normas. Mas não é isso que nos salva. O que nos salva é a lei de Cristo no nosso coração. É o Espírito Santo. Romanos 8, 7 e 8 diz, pois, olha o que está escrito. Eu fiz aqui, eu coloquei a tradução da NVT, Nova Versão Transformadora. Olha o que está escrito. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. A mente do homem vai sempre se colocar contrária às leis do Senhor. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Precisa acontecer uma mudança de mentalidade. Ou seja, o Espírito Santo precisa entrar no nosso coração e começar a mudar a gente de dentro para fora. Amém? Deus não tem prazer na condenação de ninguém. A Bíblia fala assim em Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quem peca, recebe pagamento. Qual que é o pagamento? Morte. Mas a Bíblia não para aí, ela diz que ainda quando Jesus entra na nossa história, quando nós nos voltamos para Ele, que é o que está escrito aqui, quando estamos unidos com Cristo, nós recebemos um presente, sem mérito, é de graça. Deus vem e nos dá esse presente, e salva nossas almas, e nos perdoa, e nos garante a vida eterna. Amém? Vou concluir com um texto da palavra de Deus. Antes eu quero fazer uma pergunta a você. Onde você vai passar a eternidade? Essa resposta não é para mim, tem que ser para você mesmo. Onde você vai passar a eternidade? Existe uma pesquisa que a cada minuto no mundo morrem 144 pessoas. Hoje deve ser mais. A cada batida do coração, 2 pessoas morrem. Quem vai ser a próxima? Pode ser eu, pode ser você. Leve a sério a sua vida espiritual. Lucas 12, 15 a 21 diz, em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite,
E então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico com Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero orar nessa noite. E antes de orar, muitas vezes nós deixamos de servir a Deus por uma bobagem. Tem gente que deixa de servir a Deus por conta da bebida. Tem gente que deixa de servir a Deus por conta do cigarro. Tem gente que deixa de servir a Deus por conta da pornografia. Tem gente que deixa de servir a Deus por conta da mentira. Porque está preso em alguma coisa. Louco. Hoje pedirão a sua alma. Pastor, mas essas coisas que o senhor está dizendo é pecado? Algumas coisas bem nitidamente é pecado. Outras são mais sutis. Mas o que é que tem impedido você de servir a Deus? É pecado, qualquer coisa. Tem gente que não perdoa de jeito nenhum. Fizeram mal, te prejudicaram, não tem perdão. E você deixa de servir a Deus por conta disso. Outras pessoas deixam de servir a Deus por conta da religião. Esses dias, a gente está conversando com alguém, a pessoa diz: quero que você saiba que eu sou de outra religião. Eu falei: que importa? Você pode ser do que você for, mas isso faz com que você sirva a Deus ou que impeça você de servir a Deus? Vocês estão me entendendo bem? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Todo mundo de olhos fechados, porque eu quero fazer um apelo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja entregar a sua vida a Jesus, só levante a sua mão, que isso é entre você e Deus. Mas eu gostaria só de saber, para poder estar orando por você. Tem alguém? Levante a sua mão direita, erga bem alto. Os demais todos de olhos fechados, por favor. Se tem alguém, levante a sua mão. Pastor, já sou da igreja, não é sobre isso que eu estou falando, você entendeu a mensagem. Temos aqui algumas pessoas. Se você está afastado da presença de Jesus, você está desviado, longe do Senhor, e você deseja fazer um concerto com Deus, eu quero convidar que você levante a sua mão também. Eu quero orar por você. O importante é você e Deus. O que os outros pensam não quer dizer nada. Pessoas que estão com as mãos levantadas, permaneça com as mãos levantadas. Eu quero orar por você. Eu vou orar por você agora. Abra teu coração, deixa Jesus entrar e mudar a tua história. Pastor, a minha religião, esqueça a sua religião. Deixe Jesus entrar no seu coração. É muito mais importante Jesus entrar no seu coração. Mas eu sou obreiro na casa de Deus. Importa isso, irmão. O que importa é que Jesus esteja habitando no teu coração. Eu estou insistindo aqui porque eu entendo que existe ainda um pouco. Tem algumas pessoas que precisam fazer um concerto esta noite com Jesus. Esta noite você precisa fazer um concerto com Jesus. Jesus quer mudar a tua história. Pode ser amanhã que você vai ser chamado na presença de Deus. Pode ser amanhã e você precisa estar preparado. Não brinque com a sua vida espiritual. A eternidade é algo real, perto ou longe de Deus, mas ela é algo real. Pastor, mas eu tenho um vício. Renuncie isso agora, entrega a sua vida a Jesus. Não fica no meio do caminho. Não fica pensando. Simplesmente eu estou encorajando você esta noite. Em nome de Jesus, entregue a sua vida a Ele. Se renda a Ele. Pai, aqui estão essas mãos levantadas, Senhor. O Senhor conhece a sinceridade de cada coração. Eu não posso avaliar, não posso julgar, não posso pesar a seriedade dessa decisão. Mas o Senhor pode. O Senhor sabe aquele que se envergonha do Senhor e aquele que tem coragem de se render ao Senhor.
Eu te peço em nome de Jesus agora, essas mãos levantadas, alguns se entregando ao Senhor, outros se reconciliando com o Senhor, dizendo: estou de volta, Jesus. Muda a minha história, muda a minha natureza, muda o meu coração. Em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Pai, toma essa vida diante do Senhor agora mesmo. Espírito Santo, entra nesse coração, capacita este homem, capacita esta mulher para viver uma nova vida diante do Senhor. Que haja perdão, que haja misericórdia do Senhor, que haja salvação desta alma. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, se move nesta vida, transformando esse coração, perdoando os seus pecados. Lava agora, Senhor, a sua vida, a sua alma, o seu espírito. Lava o seu coração agora, Senhor. Escreve esse nome no livro da vida, e a partir de hoje, que uma nova história seja começada, iniciada na tua presença. Igreja, ora comigo, diga: Senhor Jesus, eu preciso melhorar. Muda a minha história, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha alma. Senhor, muda a minha história, em nome de Jesus. Eu quero começar algo novo contigo. Amém. Amém, igreja. Você pode abaixar suas mãos. Glória a Deus. Irmão, esta é uma palavra de salvação. Esta é uma palavra de transformação na sua vida. A tua esposa não pode te salvar, o teu marido não pode te salvar, nem teu pai, nem tua mãe. O único que pode te salvar é Jesus. Nem a tua religião pode te salvar, porque o único Salvador é Jesus. Amém? É um recomeço. Deus é tranquilo com isso. Ele passa a régua e começa de novo. Deus é um Deus de recomeços. Eu me lembro uma época na minha caminhada que eu falei com Deus assim: Senhor, eu estou perdendo tempo há tanto tempo. Eu já perdi o jeito. Eu estou tão distante, desacostumado. Será que ainda dá tempo? E o Senhor falou comigo, usou um profeta: ainda dá tempo. Você está perguntando? Ainda dá tempo. Eu tenho muito o que fazer com a sua vida e através da sua vida. Tem alguém escutando isso aqui? Deus pode tomar a tua vida como um instrumento poderoso nas mãos deles, porque Deus é um Deus de recomeço. Mas eu já estou com 40, eu já estou com 50, e a Bíblia diz que como a palmeira florescerá o justo, na velhice ainda dará muito fruto. Amém, igreja? Deus quer usar você. Claro que Ele está começando um processo, mas não fique esperando muito, não. Diz: Senhor, eis-me aqui. Igreja é um lugar que quando você chega é um hospital, sabia disso? Igreja é um hospital. Você chega tudo estrupiado, tudo machucado, tudo ferido, tudo capenga, tudo arrebentado. Aí Jesus vem e passa o bálsamo, cura tuas feridas, limpa você. Mas é um hospital engraçado. Ao mesmo tempo que ele é um hospital, ele também é um quartel-general. Como assim, pastor? Que ele vai te curando e vai te capacitando para servir no exército do Senhor. Nós temos um inimigo, o nome dele é diabo, e ele levanta os servos dele. O Senhor levanta os seus servos para guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Você